Ô, André, muito obrigado. É uma imensa alegria para mim também estar aqui participando com vocês dessa atividade, desse momento de reflexão, desse bate-papo que nós vamos ter aqui agora, contando, reiterando aí mais uma vez com as bênçãos de Jesus, que Ele possa nos iluminar, nos envolver a todos com boas energias, boas vibrações, e rogando também a espiritualidade amiga, os nossos mentores, em especial os mentores da casa, do grupo espírita, do Centro Espírita Nosso Lar, para que a gente possa, de alguma forma, contribuir com essa caminhada nossa, que é uma caminhada sempre evolutiva, uma caminhada que, apesar dos percalços, de várias coisas que a doutrina nos traz, de vários consolos, não é à toa que a doutrina é, como a gente sabe muito bem, o Consolador prometido por Jesus, essa certeza de que a nossa caminhada, por mais tortuosa que seja, ela nos levará a um bom termo. Então, a gente fica muito feliz de poder estar aqui com vocês e participar dessa noite, tentando levar aí algumas reflexões para todos nós. Esse momento que a gente está passando, todo mundo, em algum momento, já fez alguma reflexão das oportunidades que ele nos traz, né? É angustiante, são momentos de incertezas para muitos nós, para alguns irmãos nossos ainda muito mais, porque vivem numa condição talvez de muito maior precariedade, mas a gente não pode perder a perspectiva de que a espiritualidade ela acha as formas e os mecanismos de nos ajudar, por mais que isso em alguns momentos pareça não estar acontecendo, né? E existe uma máxima dentro do movimento espírita que é: quando a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. Talvez esse seja um momento na existência da humanidade, ou um dos momentos em que a gente está vivendo isso, né? Nós temos algumas situações, algumas atitudes e algumas posturas que talvez nós já tivéssemos que estar em busca já por algum tempo, e como a gente acaba, às vezes, sendo um pouco leniente nesse processo, eu entendo que a espiritualidade dá um cutucãozinho para que a gente possa buscar, né, nos alinharmos com as leis divinas, nos alinharmos com a palavra de Jesus, com seus exemplos, para que a gente possa seguir nessa nossa trilha evolutiva. Esse determinismo tão consolador que é a certeza que nós temos de que, em algum momento da nossa existência, nós nos tornaremos co-criadores da obra divina. E esse tema de o necessário, como eu disse, eu acho que é uma coisa que nós já podíamos estar em busca há algum tempo, mas que agora a gente começa a perceber de uma forma, de uma vivência profunda, de que a gente realmente se envolve ou se deixa envolver por frivolidades que talvez a gente comece agora a descobrir. Na verdade, a gente até já sabe disso, isso lá no nosso inconsciente, a gente já tem essa percepção, mas talvez agora a gente possa visualizar isso de uma forma mais profunda. Esse nosso estudo foi feito para que a gente tivesse uma base, né? A base que nós construímos essas nossas reflexões foi buscando algumas passagens evangélicas. Nós também vamos trazer algumas questões de O Livro dos Espíritos, que tratam desse tema, e aí a gente vai amarrar isso tudo com uma mensagem de Emmanuel, numa perspectiva um pouco diferente sobre o necessário, mas que, no fim das contas, eu entendo que ela amarra tudo isso. Então, eu queria começar trazendo uma palavra de Jesus que está lá em Mateus, no capítulo 6, tá? Nos versículos 19 a 21. Eu vou ler aqui para não cometer o risco de me equivocar aqui. Olha só. Não entesoureis para vós tesouros sobre a terra,
onde a traça e a corrosão consomem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Entesoureis para vós tesouros do céu, onde nem a traça nem a corrosão consomem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde está o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Essa passagem de Mateus, ela nos traz, já assim, bem de cara, duas perspectivas sobre essa questão do que nós valorizamos, né? Nós temos aqui, na primeira parte da fala de Jesus, os tesouros da terra. E aí eu queria trazer para vocês uma situação que eu acho bastante interessante, que é a seguinte. Se nós formos parar para analisar, nada aqui na Terra tem valor em si. Nós é que atribuímos valor às coisas da Terra. Nós é que atribuímos valor ao carro que a gente compra, nós é que atribuímos valor à roupa que a gente compra, à comida que a gente consome. Nós atribuímos esse valor, né? E aí a gente começa a ter essa perspectiva de distorções. Por exemplo, eu estava alguns dias atrás vendo uma live de um economista, eu trabalhei na área do mercado financeiro há muito tempo atrás, então são temas que ainda me interessam bastante. E eu estava vendo essa live, que tratava de assuntos evidentemente bem diferentes do que nós vamos falar aqui, mas ele trazia uma informação bastante, eu vou dizer assim, instigante. Ele dizia o seguinte: você pegar um litro de água, que a gente compra lá na lanchonete, deve estar aí algo em torno de uns 3, 4 reais, um litro de água mineral. Mais ou menos isso. O equivalente a esse 1 litro de água em cocaína custa 500 mil vezes mais. 500 mil vezes. E aí eu fico pensando assim, onde é que está e qual é a nossa necessidade premente? O que garante mais a nossa existência aqui na Terra? Né? 1 litro de água ou 1 litro, ou o equivalente disso em uma droga? E aí eu fico pensando de outra forma. Se nós estivermos lá sozinhos no deserto, o quanto nós não pagaremos por 1 litro de água? Então, aí a gente já começa a desenhar essa questão de aonde está o nosso coração. Aonde está a nossa verdadeira necessidade. Né? E aí, assim, é importante que nós tenhamos tranquilidade em não ficarmos, assim, incomodados com as coisas que nós temos aqui. Não se trata disso. Se trata de nós não nos iludirmos com as coisas materiais. Se trata, no meu ponto de vista, de nós atribuirmos às nossas necessidades o seu real valor. Não é? E outra perspectiva dessa fala de Jesus, que eu acho que é bastante interessante, que é o seguinte. Então, uma está dada, que é a seguinte: é o quanto nós damos de valor às coisas aqui da Terra. Isso é uma perspectiva. E a outra perspectiva é a quantidade de coisas que nós temos aqui na Terra. Que é quando Jesus fala em entesourar, quer dizer, fazer disso um tesouro, um acúmulo. Isso é uma outra perspectiva que nós precisamos de ter muito cuidado. E eu acho que esse momento, de fato, nos mostra que a gente não precisa de tanta coisa assim quanto a gente imagina. Não é? Então, eu imagino que a gente pode começar a ter uma visão de maior distribuição das coisas, a fim de que nós possamos ser colaboradores com a obra divina, no sentido de aplacar as necessidades dos nossos irmãos. O que eu quero dizer com isso? Não tem nenhum problema a gente ter um bom carro, uma boa casa, boas roupas, nenhum problema. Mas será que eu preciso de comprar uma bolsa da Louis Vuitton que custa 50 mil reais? E ao invés de eu fazer isso, eu posso comprar uma bolsa de excelente qualidade, num preço muito menor, e esse que me sobra, eu utilizar para colaborar com aqueles nossos irmãos que estão num momento de dificuldade muito grande? Eu acho que é essa perspectiva que a gente precisa de começar a buscar dentro de nós, com muita serenidade, com muita tranquilidade. Por quê? Porque
o testemunho que nós temos aqui da passagem de Jesus quando esteve conosco é de misericórdia e de extrema compaixão. Então, a gente não tem que sofrer com as coisas, mas a gente tem que ir, no meu ponto de vista, buscando trazer para dentro do nosso coração essas atitudes que elas não são fáceis. Como o André comentou logo no início, são atitudes, são situações que exigem de nós um desprendimento. Mas a gente também tem que entender o seguinte, é certo que nós temos, diante de toda essa situação e de todas as situações que acontecem no nosso planeta e individualmente com cada um de nós, a gente sabe que existe um planejamento maior. O André já fala isso há um tempo, já vi ele dizendo isso aqui em palestras, nós já conversando pessoalmente, ele já disse isso várias vezes. E isso está certíssimo. E é mais um consolo que nós temos. A gente sabe que existe um planejamento divino muito maior, muito superior, e a gente não está desamparado em qualquer situação que seja. Mas, por outro lado, nós também precisamos já de tomar, não as rédeas, mas de tomar as atitudes no sentido de sermos colaboradores. Nós já podemos começar a dar a nossa colaboração nessa obra divina, que é universal, mas vamos tratar aqui do nosso planeta, desse momento de transição que o planeta passa e que nós sabemos que vai desaguar ali num planeta melhor, num planeta de regeneração. Então, a gente precisa já de começar, apesar de todas as nossas limitações, a tomar os nossos expedientes no sentido de podermos colaborar com as obras de Jesus, com as obras divinas. É nessa perspectiva que eu gostaria que todos começassem a fazer as suas reflexões. De saber que aquilo que sobra para mim, falta para alguém. Se eu tenho 30 calças, eu não uso 30 calças, alguém está nu. Se a minha comida no meu prato vai para o lixo, alguém está passando fome. E a tarefa é equilibrar. A tarefa é dar condições que todos possam viver com dignidade. Então, essa é a primeira perspectiva que eu acho importante que a gente comece a observar. Que nós podemos viver aqui e nós vamos ver um pouquinho mais para adiante, que no Livro dos Espíritos isso fica muito claro, a mensagem da espiritualidade ela é muito tranquila em relação a isso. Nós precisamos e podemos e devemos. Veja, se nós não tivéssemos a condição de usufruir da tecnologia, nós não estaríamos conversando aqui hoje. Então, não se trata de voltarmos lá em tempos remotos e viver numa simplicidade retrógrada e desprovida das funcionalidades que nós conseguimos ao longo do tempo, dos benefícios da obra da criação. Por quê? Porque todo esse desenvolvimento tecnológico, todos esses confortos que nós temos hoje, se eles estão aqui, é por permissão divina. Então, nós precisamos e podemos, ou vou até trocar, nós podemos e precisamos usufruir destes benefícios, mas em prol do nosso crescimento e em prol do crescimento de todos os nossos irmãos, de todos aqueles que estão ao nosso redor. Ou até aqueles que não estão aqui, na proximidade física. Mas a gente pode fazer espalhar esses nossos benefícios. Essa é a primeira perspectiva. Agora, a segunda perspectiva da fala de Jesus, que está aqui em Mateus, que são os tesouros do céu. Aí nós estamos falando de outro valor. Porque se até aqui a gente falou do valor que nós atribuímos às coisas materiais, da importância que nós damos às coisas materiais, e que nós, a bem da verdade, nós não sabemos se elas de fato têm esse valor, nós simplesmente incorporamos, acreditamos, eu posso dizer que esse lápis que está aqui vale 50 centavos, ou eu posso falar assim, não, mas esse aqui é um lápis especial, é um lápis que foi feito lá na França, e com madeira especial, e ele vale R$1.000. Eu posso dizer isso. E alguém vai entender
vai achar que realmente vale e vai pagar. Então, são os valores que nós estamos atribuindo. Agora, quando nós falamos dos valores do céu, ou dos tesouros do céu, nós estamos falando dos valores morais, dos valores espirituais. E que nessa confusão da busca dos valores materiais, nós acabamos tropeçando nos verdadeiros valores que nós temos que buscar. Porque, na verdade, as coisas da terra são as ferramentas que Deus nos concede para que nós alcancemos os valores verdadeiramente importantes, que são os valores morais e os valores espirituais. São esses que nós temos que entesourar. Então, essa é a questão que eu já deixo para vocês. Onde que está o nosso coração? Né? Por quê? Porque nós começamos, em busca dessas questões materiais, trabalhar desenfreadamente, em busca desse padrão de vida que se diz o correto, né? Que é o que é da pessoa de sucesso, e isso vai ofuscando a nossa vista, embaralhando as nossas pernas e dificultando a nossa caminhada em busca dos tesouros do céu. Eu acho que isso é importante, não sair do nosso pensamento no dia a dia. Porque nós estamos aqui confinados, né, a grande maioria de nós, então nós estamos tendo condições e tempo para fazer essas reflexões, mas nós precisamos de levar essas reflexões lá para fora, quando a gente voltar a poder trabalhar, a poder sair, em algum momento a gente vai poder voltar a encontrar com os nossos amigos, com os nossos familiares, isso tem que estar no nosso coração e no nosso pensamento sempre, para que nós possamos aproveitar dos recursos que nós temos com sabedoria, com serenidade, com tranquilidade. Nós tivemos, a partir do século XVIII, provavelmente uma acentuação dessa obstinação em valorizar e nessa angústia de ter e ter e ter. Por quê? A gente vivia até ali uma sociedade eminentemente agrária, né? Eram as trocas, eram as coisas muito básicas. A partir do século XVIII, especialmente com a Revolução Industrial, os meios de produção começaram a fabricar coisas demais, e aí perceberam o seguinte: nós, antigamente, você fazia, tudo era mais ou menos pela encomenda, né? Eu precisava de uma cela, eu ia lá no celeiro, lá, e no cara do couro, pedia para ele fazer. Eu precisava de uma galinha, eu ia lá quem queria galinha, ou trocava ou comprava com ele. De repente, começou a ficar tudo demais. E aí, o que acontece? Foi necessário criar necessidades para nós. Eu falo isso muito bem, porque eu sou formado em comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda. Gente, isso é uma obra de Mamon. Porque é esse artifício de fazer com que a gente pense que nós temos necessidade de algo que, na verdade, é desejo. Esse é o grande problema. Essa é a grande questão que nós temos que perguntar quando a gente se sentir envolvido nessa busca desenfreada pelas coisas que não são realmente os tesouros que precisamos buscar. Eu preciso disso, isto é uma necessidade. Desculpa, é uma necessidade para mim ou isso é um desejo? Eu preciso trocar o meu carro ou eu tenho o desejo de trocar o meu carro? E eu não estou fazendo juízo de valor, não, porque talvez você chegar numa conclusão pessoal, eu não estou precisando, não, mas eu desejo. Gente, se for o íntimo, igual eu falei, aqui a ideia não é trazer peso, a ideia é trazer reflexão, né? E que as nossas mudanças de pensamento sejam feitas dentro do nosso tempo e dentro das nossas possibilidades. Mas a gente não pode nos furtar ao nosso destino, né? E para que a gente alcance o nosso destino, dentro do conhecimento que a gente tem da doutrina, a gente sabe que a gente precisa aliar os passos, né? Para que a gente tenha passos mais firmes para que a gente possa chegar no resultado que nós vamos chegar um dia. A questão que eu quero colocar é o seguinte: menos sofrimento.
porque essa busca toda nos causa muita angústia. Isso não só falando do ponto de vista espiritual, que a gente aprende estudando a doutrina, mas quando se conversa com psicólogos, com terapeutas, todo mundo aqui já deve ter, em algum momento, ouvido ou lido algum texto dizendo dessas angústias que nós temos, né? Que a sociedade se encontra. E a gente teve essa parada, esse back aí de parar tudo. Brincava com o André um dia desse, quando ele me convidou para fazer a palestra, eu falei assim, olha que maravilha, meu cartão de crédito baixou enormemente, sinal de que olha quanta coisa que eu estava consumindo que eu não estou consumindo mais e eu não sei nem o que é e não está me fazendo absolutamente falta nenhuma. Né? Então, esse é o ponto que a gente precisa fazer, né? De buscar os nossos verdadeiros tesouros, sem, no entanto, abrir mão das facilidades que nós temos na vida terrena, a fim de que a gente possa fazer a nossa caminhada. Tranquilo? Eu queria avançar aqui agora um pouquinho e passar para algumas questões que eu peguei no Livro dos Espíritos, que está lá no capítulo 5 da terceira parte, que são as leis morais, que é um item chamado exatamente de necessário e supérfluo. Vai até ao encontro da leitura que o André fez para a gente aqui no início. Na questão 715, Kardec pergunta o seguinte para os espíritos. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Qual é esse? O que é esse necessário? Diz a espiritualidade. Aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Talvez lá atrás, nos idos de 1857, a gente talvez até tivesse mais pessoas que precisavam conhecer isso às suas custas, mas eu tendo a acreditar que hoje grande parte de nós já tem essa intuição que diz a espiritualidade aqui na primeira parte da resposta. Né? A gente já sabe que a gente vive muitas numa busca angustiosa. Tem uma outra máxima que vocês já devem ter ouvido falar, que é o seguinte: a gente gasta o dinheiro, muitas vezes, que não tem, para comprar coisas que nós não precisamos, para agradar pessoas das quais nós não temos afinidade. É disso que nós estamos falando aqui nesse primeiro momento. Né? Da gente buscar sempre aquilo que nos é necessário, daquilo que está o que eu gosto de dizer que é a justa medida. Né? Avançando para 716, Kardec pergunta o seguinte: mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Olha que interessante. E que nós estamos falando de uma obra que foi escrita lá em 1857, mas que ela está super atual, no sentido de a gente já ver, e aí são os lados positivos, né? Porque a gente também tem que fazer esse contraponto. Nós não temos só situações ruins e adversas, nós temos muitas coisas positivas já acontecendo antes da pandemia e que estão agora, talvez, maximizando e que a gente espera que continue crescendo cada vez mais com o desenrolar dessa caminhada nossa. Então, a gente já vinha, de algum tempo, vendo uma preocupação com as questões do limite da natureza, que eu espero que a gente continue preocupado com isso. Mas aqui, o enfoque que Kardec dá é o seguinte: a natureza já nos dá aquilo que a gente precisa? O que responde a espiritualidade? Sem dúvida. Mas o homem é insaciável. Por meio da organização que ele deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. É disso que a gente acabou de falar. Nós criamos necessidades que, na verdade, são desejos. Né? Eu trabalhei em uma das empresas que eu trabalhei no mercado financeiro com uma pessoa, e aí é claro que talvez nós temos uma psicóloga hoje aqui conosco, talvez ela vá
até podemos dizer depois, porque existem alguns distúrbios nessas situações, mas essa pessoa que eu trabalhei, ela tinha, na época, 600 pares de sapato. Isso é ela que contava, não sou eu que estou falando. E ela já tinha se desfeito de uma grande parte disso. Então, fora isso, que deve ser né, um distúrbio qualquer, nós não precisamos disso. Né? Mas isso também, de chegar, né, acredito eu, de chegar a ser um distúrbio, mas é um processo que vai se construindo ao longo da vida. Nós vamos construindo processos que vão nos enredando, né? São teias que nós vamos favorecendo, que vão nos enredando e vão nos prendendo a determinadas situações. Esse é um aspecto que a gente precisa levar em consideração. Precisamos de ter essa preocupação de saber, opa, eu não estou exagerando? E aí, gente, é nas mínimas coisas, porque às vezes a gente pensa, quando a gente fala de consumismo e que a gente fala de exageros, a gente pensa em exageros, mas às vezes são nas mínimas coisas. Né? Até nos hábitos alimentares. As pequeninas coisas que estão em excesso. Tudo, né? É óbvio a gente chegar a essa conclusão, tudo que está demais está em excesso. Mas esse demais não precisa ser uma coisa de 1 milhão, não. Pode ser uma coisa de R$100. Isso pode estar demais. Pode ser um excesso. Vamos adiante. Na questão 717, nós temos a seguinte indagação de Kardec. Que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Também é algo que a gente já trouxe um pouco mais no início, mas que é importante a gente trazer agora já com o olhar e com a instrução da espiritualidade maior. E, novamente, aqui a gente precisa fazer uma reflexão, porque esta situação que Kardec traz, ou seja, aqueles que juntam para si coisas demais e que deixam outras pessoas desprovidas. Não estamos falando aqui, evidentemente que esses são talvez os que estão acumulando maiores débitos para si mesmo, mas não estamos falando aqui apenas daquelas grandes pessoas poderosas da Terra que acumularam fortunas milionárias em busca do sofrimento e trazendo com isso, com que muitas pessoas deixem de ter o mínimo. A mensagem que o André trouxe para a gente no início dessa atividade, desse nosso bate-papo, ela é o resumo dessa nossa conversa. Né? Enquanto muitos querem um carro, outros querem apenas andar. Enquanto querem ter olhos verdes, tem gente que só quer enxergar. Mas vamos lá. Olha o que diz para a gente a espiritualidade. Eu vou ler novamente a pergunta, que é a 717. Que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, ou seja, aquilo que eu não preciso, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Ouvidam, dizem os espíritos benfeitores, a lei de Deus, e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Nada escapa da lei e da justiça de Deus. Então, não precisamos achar que isso vai ficar por isso mesmo, porque eles vão ter que responder por essas ações em algum momento. Tem uma reflexão de Kardec aqui nessa questão que é importante a gente trazer para a nossa conversa. Nada tem, e aqui é interessante, tá, gente? Isso aqui é um alívio. Nada tem de absoluto o limite entre o necessário e o supérfluo. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece. E os espíritos que ditaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como o selvagem. Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram, em seu proveito, os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz,
como muitos há que da religião só tem a máscara. Não dá vontade até de parar por aqui, porque assim, ó, tá... Não posso parar porque tem uma outra coisinha lá para frente que é bastante interessante. Mas aqui tá dado, gente. É aquilo que a gente também comentou um pouco mais no início. Não se trata de nós nos despojarmos de tudo que a gente tem e viver de uma forma frugal. Nós podemos viver de uma forma frugal, gozando dos benefícios que a intelectualidade humana desenvolveu aqui na Terra, com a permissão e com o amparo e apoio da espiritualidade e da providência divina, mas vivendo sempre com a perspectiva do auxílio, da caridade. Eu acho que isso que é o mais importante, é a gente ter esse equilíbrio. É a gente sempre fazer aquela questão, olha, isso aqui é importante? Vamos lá. Por quê? Porque não é muito melhor a gente hoje dirigir um carro que tem ABS, ou possibilita a gente frear com mais segurança, tem boa estabilidade, do que quando... Gente, eu sou da época, o André também o Rodrigo e mais alguns, e vão parar por aí, em que meu pai tinha uma variante, a gente viajava, vou dizer para vocês, lá atrás, no porta-mala, solto. Não tinha cinto, quer dizer, tinha cinto de segurança, mas ninguém usava. Né? O carro não tinha nada de segurança. Então, a questão toda é essa. Esses desenvolvimento, todo esse desenvolvimento tecnológico, ele está aqui ao nosso favor. Então, nós precisamos de utilizá-lo. Agora, com sabedoria. Por quê? Aí eu volto àquela questão que eu disse lá atrás. Eu não preciso comprar um carro de R$1 milhão, porque ele é muito lindo, porque ele é famoso, porque ele é uma Ferrari, ou seja lá o que for. Mas eu posso comprar um bom carro, dentro das minhas possibilidades, e que goze de toda essa tecnologia que a gente tem hoje. Né? O carro que calcula a distância do da frente para evitar uma colisão, enfim, isso é a nosso benefício. E, por outro lado, uma coisa que estava escapulindo aqui, que a gente não pode deixar de ressaltar, que é, às vezes, a gente fazer aquele sacrifício que não pode fazer, que é se endividar, se angustiar para comprar algo que você não tem condições, e, muitas vezes, para poder fazer frente ao verniz, como diz aqui Kardec, ao verniz da civilização, perdão. Não é? Por quê? Porque isso nos gera angústia e nos faz, como eu disse também lá no princípio, com que a gente tenha que se desdobrar para fazer frente a esses compromissos financeiros, e com isso a gente acaba... Isso já deve ter acontecido em algum momento aí, olha. A gente, às vezes, acaba tendo que trabalhar mais, e aí a gente deixa de frequentar a casa espírita, a gente fica menos tempo com a nossa família, a gente vai se distanciando. E esse é o grande mal. Né? Esse talvez seja o ardil que a construção da nossa sociedade trouxe para a gente nos tempos atuais. Vai nos envolvendo de tal forma e criando essas necessidades, que são meros desejos, e isso vai nos afastando da nossa busca real, concreta e determinada para entesourar, como Jesus nos pediu, os tesouros do céu. Eu acho que isso é importantíssimo de a gente fazer essa reflexão. Tem um filósofo moderno que eu gosto muito de citar, eu já falei ele várias vezes, acho que já até falei nas nossas reuniões lá na casa do pai do André, que ele tem uma frase bastante apropriada para o tema dessa noite, que é a seguinte: necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. Necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. Por isso que essa vida eu vivo em paz. Gente, quem disse isso foi o Balu, no filme Mowgli, o Menino da Floresta. Eu adoro essa... Isso aí, já tem gente cantando aqui. Ó. Essa música, quem não assistiu, assista por conta dessa música.
Porque lá em determinado momento ele ainda diz assim, ó, as abelhas vão fazer o mel para eu comer. Então tá aí, olha, é o resumo do que está aqui. A natureza fornece para a gente o que a gente precisa, e o que a gente precisa é do necessário. O extraordinário é demais. E quando a gente consegue, ou quando a gente conseguir ter o necessário, nós vamos viver em paz. Por quê? Porque essas angústias das acumulações, né, das aquisições, elas vão desaparecer. Não sei se faz sentido para vocês, mas eu acho que é algo que a gente precisa pelo menos internalizar e pensar um pouquinho, né? Quando a gente vê essas reportagens que passam lá no sertão, aqui em Minas Gerais, a gente tem o Vale do Jequitinhonha, a gente vê que as pessoas têm tão pouco, têm um sofrimento tão grande, e é interessante porque assim você vê que pouquinho de nada lhe traz a tranquilidade e a felicidade. E mesmo não tendo isso, eles têm, muitas vezes, você vê uma... Eu não quero dizer alegria, porque isso não é uma alegria, mas, enfim, muitas vezes você vê uma paz no olhar dessas pessoas, que a gente aqui nesse emaranhado, nessa confusão que a gente vive no dia a dia, a gente está muito distante, às vezes, de ter. Não é? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de pegar alguma daquelas cartinhas que o Correio distribui no final do ano para a gente dar a cartinha do Papai Noel. Eu já fiz isso algumas vezes. Gente, é difícil, porque conter as lágrimas muitas vezes é quase impossível. Porque eu lembro de acho que foi até da primeira vez que eu fui buscar uma cartinha dessa, uma menina que pedia biscoitos, eu não lembro qual era o tipo de biscoito, e não era nem para ela, era para a irmãzinha mais nova dela. Então, gente, a gente precisa parar para pensar nisso, porque a gente vive nessa busca angustiosa, né? Eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas a ideia é ser repetitivo mesmo, porque é para afirmar bem o conceito aí. O conceito não, né? Mas, enfim, o pensamento. A gente precisa refletir, porque a gente fica nessa busca louca, e como está lá na mensagem que o André leu no início, tem gente que quer muito pouco para poder viver, né? E a gente se afundando, e o que mais eu acho que deve merecer a nossa atenção é o fato de a gente se preocupar tanto com isso e nos afastar do caminho, da verdade e da vida. Eu vou fazer agora uma leitura de uma outra passagem evangélica, porque eu quero levar agora essa nossa reflexão por um caminho que ele é um pouco diferente do que a gente trouxe até aqui, mas que, no final das contas, as coisas se permeiam. Que é uma passagem de Lucas, capítulo 10, versículos 40 a 42. Vocês devem conhecer. Que é a passagem quando Jesus visita Marta e Maria. Diz o seguinte: Marta distraía-se em torno de muito serviço. Colocando-se perto, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Em resposta, o Senhor lhe disse: Marta, Marta, inquieta-te e te agitas a respeito de muitas coisas. Porém, é necessário uma. Assim, Maria escolheu a boa parte, que não será tirada dela. Qual que é a boa parte? A boa parte é a gente se deixar levar por essas atribulações, por esse serviço. Veja, Marta está... quem olha assim, né, faz a leitura fria da letra, fala, poxa, realmente, né, a própria coitada da Marta está lá se desdobrando para cozinhar, para arrumar a casa, porque, poxa, é Jesus que estava lá. E a Maria está lá numa folga, nos pés de Jesus, lá, não quero nada com isso, né?
fica aí que eu fico aqui. Mas Maria estava ficando com quem, gente? Onde é que ela estava bebendo? Em qual fonte? É óbvio que nós não estamos aqui pregando a ociosidade, né? A displicência. O trabalho é importantíssimo na vida de todos nós. Mas é isso só que nos basta? Essa leitura, dentro da perspectiva do tema dessa noite, ela acaba fazendo frente com a passagem de Mateus. Porque enquanto um ali está preocupado com os tesouros da terra, a outra está preocupada com os tesouros do céu. Eu vou trazer aqui para vocês a leitura do Emmanuel, e inclusive o versículo inicial, ela traz justamente dessa passagem. É o seguinte, do livro Vinha de Luz, ok? É a mensagem número 3, o necessário. Mas uma só coisa é necessária. E aí está a palavra de Jesus em Lucas, capítulo 10, versículo 41. Terás muitos negócios, próximos ou remotos, mas não poderás subtrair-lhes o caráter de lição, porque a morte te descerrará realidades com as quais nem sonhas de leve. Administrarás interesses vários. Entretanto, não poderás controlar todos os ângulos do serviço, uma vez que a maldade e a indiferença se insinuam em todas as tarefas, prejudicando o raio de ação de todos os missionários da elevação. Amealharás enorme fortuna. Todavia, ignorarás por muitos anos a que região da vida te conduzirá o dinheiro. Improvisarás pomposos discursos, contudo, desconheces as consequências de tuas palavras. Organizarás grande movimento em derredor de teus passos. No entanto, se não construíres algo dentro deles para o bem legítimo, cansar-te-ás em vão. Experimentarás muitas dores, mas se não permaneceres vigilante no aproveitamento da luta, teus dissabores correrão inúteis. Exaltarás o direito com o verbo indignado e ardoroso. Todavia, é provável não esteja senão estimulando a indisciplina e a ociosidade de muitos. Uma só coisa é necessária, asseverou o mestre, em sua lição a Marta, cooperadora dedicada e ativa. Jesus desejava dizer que, acima de tudo, compete-nos guardar dentro de nós mesmos uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso, avançando segundo o roteiro que nos traçou a lei divina. Realizado esse necessário, entre aspas, cada acontecimento, cada pessoa e cada coisa se ajustarão a nossos olhos no lugar que lhes é próprio. Sem essa posição espiritual de sintonia com o celeste instrutor, é muito difícil agir alguém com proveito. Meus queridos, já encaminhando para o término dessa nossa reflexão, dessa nossa conversa, eu acho que fica claro o seguinte: o verdadeiro necessário para nós cristãos é Jesus. Se nós o buscarmos com alegria, com fervor e com dedicação, todo esse conjunto de coisas que nós dissemos até aqui agora se ajustará, como está descrito aqui nas palavras de Emmanuel. Né? Se nós tivermos essa busca constante em nossa vida, em nosso coração, buscando fazer as nossas reflexões paulatinamente, diariamente, nós conseguiremos, sem sombra de dúvidas, traçar o nosso roteiro e percorrer o nosso caminho com menos dor, com menos sofrimento. Porque, como a gente disse aqui no início, é determinismo que todos nós atingiremos o propósito maior,
o propósito superior que Deus confiou para nós. É certo isso, né? Jesus, em vários momentos ao longo do Evangelho, nos traz essa afirmativa. Ele não põe isso nem como condicionante, nem como um talvez, não. Brilhe a vossa luz, está lá, né? Se quiserdes, fareis o que faço e muito mais. Então, é determinismo que nós alcançaremos o nosso propósito. Contudo, é importante, como eu disse, que nós possamos, de uma forma mais firme, mais determinada, buscarmos ser os condutores dessa nossa jornada. Nós devemos entender as nossas fragilidades, devemos entender as nossas dificuldades, devemos respeitá-las, devemos nos amar com tudo isso. Mas a busca pela melhoria, ela não vem de fora para dentro. Ela vem de dentro para fora. Ela vem do nosso verdadeiro ideal de buscar cumprir os mandamentos que estão dados ali por Jesus, no sentido de fazer cumprir a lei divina. Porque está tudo amarrado. Isso também é outra coisa que Jesus, a todo momento, traz para nós. A missão de Jesus, quando esteve conosco, foi fazer que nós consigamos entender e compreender as leis divinas, que estão aqui no nosso consciente. Né? E nós precisamos tornar essa nossa caminhada mais leve. E o que eu quero dizer como mensagem final é que muitas vezes todos esses desnecessários que a gente vem acumulando nas nossas costas vão pesando as nossas pernas, vão fazendo com que o nosso fardo seja mais pesado. E se nós lembrarmos bem, Jesus disse que o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Portanto, o que nos basta, a nossa justa medida, enfim, o nosso necessário é Jesus. E ao buscá-lo com alegria, com determinação, a gente vai conseguir viver com mais serenidade. E uma coisa retroalimenta a outra, porque quanto mais nós nos aproximamos dessa luz resplandecente que desceu durante 1000 anos para vir aqui e se encarnar entre nós, dar essa mensagem, é algo que a gente não pode atrasar. Não é verdade? Então, que a gente faça de Jesus realmente o nosso necessário. Que ele seja aquilo tudo que a gente necessita. E através dele, todo o resto virá. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. André, se alguém quiser fazer alguma ponderação, algum contraponto, a gente está à disposição. E muito obrigado mais uma vez. Espero que tenha contribuído em alguma coisa aí com essa nossa caminhada terrena. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês pela paciência.